E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor LA? Mais uma aula sobre movimento circular, uma aula de exercícios. Na verdade, são dois exercícios, um da FUVEST e um da Unicamp. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários, compartilhem. Eu agradeço muito. Vamos lá, pessoal. Então, começar pela FUVEST. O exercício da FUVEST diz o seguinte: Nina e José estão sentados em cadeiras diretamente, opostas de uma roda gigante que gira com velocidade angular constante. Então, o movimento, pessoal, é circular uniforme. Num certo momento, Nina se encontra no ponto mais alto, certo? E, obviamente, então, o José no ponto mais baixo. E o legal é agora, pessoal, tá? Ele vai dar uma informação importante, ó. Após 15 segundos, certo? Sem que a roda complete uma volta inteira, suas posições são invertidas, tá? A roda gigante tem raio de 20 metros e as massas são 60 e 70, respectivamente. O módulo da velocidade linear das cadeiras da roda gigante. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é aquela situação dos 15 segundos. Então, o que eu tinha inicialmente? Eu tenho aqui, ó, a Nina e aqui o José. O que aconteceu é que depois de 15 segundos, passados 15 segundos, o José veio para a parte de baixo e a Nina para a parte de baixo. Então, se você olhar um dos dois, na verdade, eles completaram meia volta. Então, isto está dizendo que eles gastam, certo? Para completar meia volta, 15 segundos. Isso te dá uma informação muito legal para o movimento circular uniforme, né? Qual é a informação legal? Período, frequência. Por quê? Olha só, pessoal, período é o tempo de uma volta toda. Se metade da volta é 15, 30 segundos o período todo. Podia também ser frequência, que é o número de voltas pela unidade de tempo. Aqui, meia volta por 15 segundos, 1 sobre 30. Vou escrever isso aqui de novo, né? 1 sobre 30, unidade de frequência, segunda menos 1, ou seja, hertz. Certo? Então, essa foi a informação importantíssima aqui. No item A, o que ele pede, na verdade, pessoal, não foi isso, né? No item A, o que ele pede é a intensidade da velocidade linear. Isso, V é igual a ômega vezes R. E cuidado aqui, ó. Ele diz para considerar o π3 e o G se precisar 10 metros por segundo ao quadrado. Então você fala, mas e daí? E daí que o exercício acabou, o item, na verdade, né? Porque ômega é 2πf ou 2π sobre período, tanto faz, o raio. Então, a intensidade vai ser 2, 3, o F, 1 sobre 30, o raio 20. Então, pessoal, ó, isso aqui dá 10. 10 por 20 dá 2, 2 vezes 2, 4 metros por segundo, a intensidade, o valor, né, da velocidade linear. Legal, o item A, bem joinha. Então vamos aqui, ó, item A feito, muito bom. Ele quer saber uma coisa bem legal, isso é um termo, né, que em uma das minhas aulas eu explorei bastante, tem que tomar cuidado, porque ele diz assim, ó, o módulo da aceleração radial de Nina e de José. A aceleração radial é aquela que aponta ou tem a direção do raio, senhores. E só tem uma aceleração que tem direção do raio. É a aceleração centrípeta. Então, aqui no item B, ó, certo? Lembrando que se o movimento é circular, tem a aceleração centrípeta sempre apontando para onde, pessoal? Para o centro, certo? Então, a aceleração centrípeta, tá? É a mesma, porque se o movimento circular é uniforme, essa intensidade será o quê? Constante. Então, ó, a aceleração centrípeta, tanto de José como a aceleração centrípeta de Nina, vão ser exatamente iguais. Certo? Por quê? Como é que eu calculo isso? V quadrado sobre R. Certo? O V é 4 ao quadrado, isto é 20. 16 por 20, ou seja, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Facinho isso? Tranquilo?
Muito bom, pessoal, muito legal, certo? O item C, eu fiz até outra figura aqui pra gente. O que ele pede no item C, então? Vamos lá. Os módulos, certo? Ó, MN, NJ, NN, NJ, né? Das forças normais que as cadeiras exercem, respectivamente, sobre Nina e José, no instante importante, ó, que Nina se encontra no ponto mais alto e José no ponto mais baixo. Então vamos lá, vamos encontrar as normais. Então vamos lá, vamos começar aqui, pessoal, com a Nina. Nina tá aqui, então, ó, normal, peso. Pessoal, a aceleração centrípeta para o centro, força centrípeta também. Então, para este caso, a minha força centrípeta será o peso de quem? Da Nina menos a normal, que eu vou chamar de NA, vai, ó, tá? Tá aqui no ponto A. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, peso, massa vezes G menos NA. Tomar cuidado, pelo amor de Deus, ó, eu estou trabalhando com a massa da Nina, certo? Não confundir com a massa qualquer. Então isso vale 60, isso vale 0,8, isso vale 60, isso vale 10 menos NA. 6 vezes 8, 48, 600 menos NA. Portanto, pessoal, ó, isso vai dar NA 600 menos 48, certo? 600 menos 48, 552 newtons. Tá? E uma coisa bem legal, né? Se a gente lembrar do globo da morte, tá? Lembrar o seguinte, né? Ou de um carro, né? Lombada, daquela questão da lombada e depressão, certo? Se você está numa região plana, normal é igual ao peso. Se eu estou no ponto mais alto, o que nós vimos? A normal tem que ser o quê? Menor, certo? Ela diminui, certo? Porque a resultante centrípeta é para baixo, tá? Para o centro, tranquilo? Senhores, para a Nina foi, eu vou fazer a mesma coisa agora para o José. O que muda para o José? Muda. Olha só, ó. Normal, peso, centro, força centrípeta. Então, a minha força centrípeta agora, certo, no José, vai ser a normal, que eu vou chamar de B, menos o peso dele. Vai inverter, certo? E com certeza a normal agora vai ser maior, tá? Então, vamos lá. Força centrípeta, massa do José, aceleração centrípeta, normal de B que eu quero, menos a massa do José vezes G. A massa dele é 70, isso aqui é 0,8, NB menos 700. Portanto, NB vai ser 700 mais 7 vezes 8, 56. Quanto vai dar isso agora? 756, né? Então isso dá 756 newtons. Legal? Facinho, pessoal, bem legal aí, bem tranquilo, certo? E como a gente tinha no ponto mais baixo, o valor não é normal, né? Com a força centrípeta tá apontando, o sentido dela era maior. Então, embaixo eu estou comprimindo, certo? Em cima tem que tomar um cuidado quando a gente passa, né, por uma lombada, no ponto mais alto, aquela questão do globo da morte. Senhores, o outro exercício dessa aula, então, é o exercício da Unicamp e trabalhando com pêndulo cônico. Pêndulo cônico é uma coisa que vai cair sim, certo? Então, vamos lá, ó. A questão é pêndulo cônico. É formado por um fio de massa desprezível e o comprimento é de 1,25 metros. A massa que ele suporta é de meio quilo, certo? A extremidade do fio é presa ao teto conforme ilustra a figura. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa, olha que legal, movimento circular uniforme. Então ele jura que de novo é movimento circular uniforme, certo? Terá com certeza pelo menos aceleração centrípeta. Num plano horizontal, e ainda diz que o ângulo que ele forma aqui, senhores, é de 60 graus, tá?
Então aqui, pessoal, rapidinho, forças, certo? Então não precisa nem saber, certo? Não precisa nem ficar assim muito preocupado com o que pede. Primeira coisa que a gente vai fazer, quais são as forças atuando no corpo, certo? Então, ó, aqui eu tenho a minha força peso. Se tem massa, tem peso. Então, se tem peso. Se tem fio, tem tração. Opa. Se tem fio, tem tração. Pessoal, o que eu vou fazer agora, na verdade, é o seguinte, né? Ó, eu vou... Tá? Então, vamos lá, com calma. Se tem fio, tem tração. Para trabalhar aqui no exemplo, pessoal, né? O que eu vou fazer, né? O que eu ia falar era, obviamente, decompor a tração. Então, essas são as forças aí. Então, eu criei já um eixo, de certa forma, lá, né? Y, vou criar aqui um X. Então, aqui, ó, eu vou ter a componente, senhores, certo? Da tração em X, tá? E se eu vier aqui, ó, eu vou ter a componente. Então, aqui. Eu tenho a componente da tração em Y. Opa, rodou aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, eu tenho a componente aqui. E aqui, só para não perder o hábito, né, pessoal? Fazer o tracejado aqui, né? Então, aqui eu tenho TX. E aqui, pessoal, tenho TY. Lembrar que este ângulo aqui, pessoal, ó, este é o meu, obviamente, o meu θ, tá? Então, feita a decomposição, as forças legais, aí tudo bonitinho, certo? Vamos ver o que ele pede, então. O item A, pessoal, ele pede o seguinte, ó, a tensão ou a tração no fio, ou seja, no item A, eu quero quanto vale T. Legal? Para achar o valor de T, pessoal, é só olhar aqui, ó, para a direção Y, né? Então, eu vou chamar isso de Y, isso de X. Então, se eu olhar para a direção Y, certo? Não tem movimento na direção Y, então a resultante é nula, portanto, o TY tem que ser igual a peso. Falei, aliás, mas e daí? Então, comigo, olha que legal. Primeiro, ó, TY é cateto próximo ao ângulo adjacente. Se ele é próximo ao adjacente, é T cosseno de θ. E o peso é M vezes G. Certo? Então, eu quero a tração. O cosseno de θ está aqui, pessoal. A Unicamp deu para gente, certo? A massa também foi dada, certo? E o G também. Meio com meio vai embora. Portanto, o item a intensidade, o valor da tensão no fio é de 10 newtons. Então, ó, o item A da Unicamp sempre tranquilo, bem fácil. Não pode deixar de resolver item A, questão de Unicamp, tá? Por favor, tentem aí. Então, isso foi. Eu preciso agora, então, encontrar, senhores, ou resolver aí o que ele pede no item B. Qual é a velocidade angular? Tem várias maneiras de calcular a velocidade angular, pessoal, mas aqui tem que envolver força, tem que envolver tração. Então, provavelmente vai envolver a TX. Por quê? Olha comigo, ó. Ela é única e aponta para o centro. Então, ela é a própria resultante centrípeta, ou a força centrípeta. Então, se eu olhar agora para a direção X, a minha força centrípeta é a própria TX. Você fala, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo? Bom, primeiro, força centrípeta, certo? Escrita em relação à velocidade angular é M ômega 2 vezes o raio. TX é T seno de θ. Porque ele é cateto agora o quê? Oposto. Tudo lindo, tudo maravilhoso, mais ou menos, né? Cadê o raio nessa história toda?
Pessoal, ele não deu raio, mas ele foi muito legal, cara, da Unicamp. Por quê? Olhem esse triângulo aqui comigo, certo? Tá? Este aqui, senhores, é o raio, sim? Isto é o L, e foi dado 1,25, que é a hipotenusa. Então, como é cateto oposto, então, deste triângulo aqui, certo? O que é que eu consigo obter deste triângulo aqui? Que o meu R vai ser L seno θ. Então, eu venho aqui, a massa eu sei quanto vale, o ômega é o que eu quero, o raio é L seno θ, isto vale 10 seno θ. Se falar você tem um seno θ, não precisa, porque é o mesmo, certo? Então, vocês vão ter que, isto é meio, ômega 2, isso é 1,25, isso é igual a 10. Então, pessoal, 1,25, ou se vocês quiserem, ó, vamos lá. O ômega ao quadrado vai ser 10 vezes meio por 1,25. Isso é 5 por 1,25. 5 por 1,25 dá 4. Portanto, velocidade angular igual a raiz de 4, ou seja, 2 com a unidade, senhores, radianos por segundo. Então tá aí, certo? Então, de novo, uma questão bem legal, Unicamp, né? Segunda fase, mas muito jóia para resolver. Só lembrar aqui, então, né, das relações de seno e cosseno. Pessoal, essa aula é só, certo? Eu volto com outras aulas de exercício de movimento circular. Agradeço. Abraço.